Olá, muito boa tarde! Está começando mais uma edição do nosso programa, que é feito por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, a UFCA. Eu me chamo Beatriz Vieira e daqui, do Teleférico do Caldas, nós vamos apresentar o último programa da edição do Vozes do Cariri 2024. O programa de hoje é especialmente voltado para a Chapada do Araripe, uma importante floresta que carrega a história de bravura do seu povo. Hoje vamos te mostrar o coral da UFCA, que preparou um repertório especial em homenagem à Chapada do Araripe. E mais, nossa equipe foi até Santana do Cariri conhecer o Museu de Paleontologia e entender qual a importância da preservação dos fósseis presentes na região. Tivemos também uma conversa com o arqueólogo Álamo Saraiva, o primeiro brasileiro a receber um prêmio considerado o Oscar da Paleontologia. Vamos te mostrar também como um artista daqui da região tem valorizado, através da arte, a história e os saberes do seu povo, os Cariri Xocó. E o encontro com João Bandeira, mestre da cantoria e da poesia popular, que com 80 anos de vida segue preservando a tradição do repente nordestino. Fica com a gente que o Vozes do Cariri já está no ar. O turismo ambiental feito de forma respeitosa e sustentável pode ser um grande aliado para a preservação da Chapada do Araripe. E para saber como um equipamento ambiental pode cumprir essa função, estamos aqui com a Charmene Rocha. Ela é gestora do Complexo Ambiental Mirante do Caldas. Seja bem-vinda, Charmene. Oi, Bia, uma alegria estar aqui participando desse projeto maravilhoso. Como você falou, um equipamento ambiental, mas com diálogo também cultural, patrimonial, arqueológico, que é o que contempla toda essa nossa Chapada do Araripe. E o Mirante do Caldas é esse complexo, porque dialoga com toda essa potência, com todo esse relicário. E a Chapada do Araripe, como vocês sabem, acho que toda a comunidade caririense está ciente, que está sendo pleiteada para ser patrimônio da humanidade. Para além desse teleférico, existe um trabalho de educação ambiental, porque é muito importante a gente trazer para a nossa comunidade essa responsabilidade, como você bem falou, com o meio ambiente, com as águas, com o soldadinho do Araripe. Nós temos voz no Conselho da Flona, então o Mirante do Caldas ele é atuante na sociedade para trazer um bem-estar. É isso. E como você falou, aqui tem várias atividades, né? E como faz? Fala até para o pessoal de casa, como faz para participar dessas atividades? Todas as atividades aqui do Mirante do Caldas são gratuitas. Primeiramente, venham aqui para o Mirante do Caldas participar das atividades que são gratuitas. O passeio no teleférico, nós temos um valor que é pago e também é totalmente acessível com gratuidade para todos os estudantes de escola pública, para as universidades. Recebemos aqui números, milhares de pessoas já passaram aqui nesses 3 anos pelo Mirante do Caldas para visitar. Nós temos o nosso Instagram, @Mirante do Caldas. Na bio do Instagram você encontra um link e lá tem toda a nossa programação. Tem também o agendamento das visitas guiadas. Então é muito importante essa presença da comunidade aqui nesse equipamento, usufruindo. O Governo do Estado do Ceará, a Secretaria do Meio Ambiente e o Instituto Dragão do Mar proporciona esse espaço maravilhoso. Muito obrigada, viu, Charlene? E fica aí o convite para o pessoal de casa para vir conhecer o Mirante do Caldas. Sou linda, sou feiticeira, ando no meio da roda, procurando quem me queira. Ando no meio da roda, procurando quem me queira. Cabocla, linda flor do dia, no meio da roda tem grande valia. Cabocla, linda. E agora teremos um encontro com Raquel Paris, jornalista, ativista climática e voz do povo cariri. Uma declaração da filha da terra, nascida e criada na Chapada do Araripe. Meu nome é Tereza Raquel Arraes Alves Rocha, nome bem grande. Mas normalmente as pessoas me chamam de Raquel Cariri, que é o nome do meu povo,
ou me chamam de Raquel Paris, que é meu nome drag. E a gente está aqui no sítio Campo Alegre, que é uma comunidade ancestral, uma das muitas comunidades ancestrais que ficam na Chapada do Araripe, aqui localizada no Cariri cearense. Esse lugar é muito bonito. Esse lugar é... E é uma beleza, porque nós ainda temos uma mata aqui, né? Nós estamos em território de mata. Nós não estamos em território humano. Nós estamos em território de floresta. Isso aqui que a gente chama de solo, né? Que a gente chama de chapada, isso é um ser muito antigo. Há centenas de milhares de anos, e é essa mesma datação, isso que a gente chama de chapada do Araripe aflorou. Então imagina a força para tudo isso aflorar do ventre do mundo, sabe, para cá. Então, há centenas de milhares de anos atrás, foi isso que aconteceu aqui, né? Essa força magnífica que o ventre da terra pariu a Chapada do Araripe. Pariu a Chapada do Araripe, e hoje a gente está aqui comemorando, celebrando e falando sobre essa ancestral, que nós deveríamos ter mais reverência. A gente deveria reverenciar mais. A gente tem que aprender a baixar a cabeça para esse lugar, para essa floresta, para essa chapada, porque esse lugar é um lugar de trânsito, de confluência desses muitos povos que a gente chama os povos do sertão, os povos do semiárido. E as pessoas que estão aqui, elas são responsáveis pelo cuidado dessa floresta, né? Elas são responsáveis por manter essa floresta viva. E também, elas também são responsáveis por ter cuidado e ampliado esse grande jardim. Então, reconhecer isso para a gente reconhecer os nossos saberes, nossas culturas, nossos conhecimentos, nossos modos de ser e estar em relação à floresta, com a floresta, né? E a floresta conosco. Eu sou constituída pela chapada. Costumo dizer que a chapada é minha ancestral. Eu sinto isso, não é modo de dizer. A chapada, ela é minha ancestral. Desde que eu me entendo por gente, eu olho, eu abro minha janela, eu saio de casa e o primeiro ente que eu vejo é a chapada. Então ela é uma ancestral, ela é minha amiga, ela é minha companheira, ela me constitui, eu sou parte dela. E na Tequié, em Desobucuá, né? O que eu posso dizer mais para uma floresta que não obrigada? E desculpe, né, quando fui relapsa, desculpe por não cuidar mais. E assim, obrigada pela vida, pela dádiva. É isso que eu tenho que dizer a ela. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas fica por aqui que na sequência nós vamos até Santana do Cariri conhecer o Museu Plácido Cidade Nuvens. Aproveita esse tempinho e segue a gente no Instagram, @Vozes do Cariri. Até já! Você sabia que no interior do Ceará, lá em Santana do Cariri, existe uma das maiores concentrações de fósseis do planeta? Pois é, o nosso repórter Abílio Fortunato viajou para lá e vai contar cada detalhe dessa história. É aqui, no Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, localizado em Santana do Cariri, que estão documentados e preservados alguns dos principais achados da paleontologia e arqueologia. Em 2025, o museu completa 37 anos de existência, cumprindo um importante papel de divulgação e cuidados com as riquezas da Chapada do Araripe. Nós conversamos com a Andressa, que é guia há mais de 10 anos e desenvolve um projeto que busca aproximar a população ao museu. É através de estudo e companheirismo que ela desenvolve nos guias mirins a sensação de pertencimento.
a gente trabalha muito esse sentimento de pertencimento, né? Porque, assim, o museu, ele é tudo que ele é, mas eu acredito muito que o museu também é uma porta para fazer com que essas crianças tenham uma oportunidade que talvez elas nunca iam ter, que é conhecer a região do Cariri, conhecer outros estados, né? Divulgar os seus projetos e entender a paleontologia que está presente no cotidiano deles de uma forma leve, tranquila, descomplicada, de um jeito que fique didático também para eles aprender e também repassar para os visitantes que chegam aqui com curiosidade de saber como é que esses fósseis se formaram, né? Por que a gente tem essa quantidade de fósseis? Então, tudo isso é passado para eles e eles repassam para os visitantes. E assim, a bolsa que eles recebem é de 1 ano, mas eles não querem sair. Então, eles entram e eles só têm data para entrar. Para sair aí, eles vão ficando e vão repassando de um para o outro. E a gente até brinca aqui que eles querem vir no contraturno. Não querem nem em casa. Chega 9 horas da manhã e só quer sair às 4 horas da tarde. Porque realmente o museu ele dá oportunidade para essas crianças do município. O museu tem papel fundamental na luta contra a exploração clandestina e tráfico de fósseis aqui na região. E aqui os guias ajudam os visitantes e ensinam sobre o valor da preservação. E olha, além disso, eles também aprendem muito, viu? O museu, para mim, é um lugar muito importante e eu não tenho nem palavras para descrever o quão importante o museu é para mim. O museu, para mim, significa conhecimento. O museu, para mim, é gratificante. Companheirismo. Bom, o museu, para mim, significa amor. E o museu, para mim, é acolhedor. E aqui no museu é muito acolhedor. Aqui no museu você pode ser quem você é. Não precisa criar um padrão para poder se encaixar. Eu posso ser quem eu sou, livremente. Bom, nós tivemos aulas aqui no museu. Inglês foi com a professora Maísa e Libras com a professora Érica. Foi um período de alguns meses para aprender e melhorar nessa língua. E eu acho que eu aprendi bastante. Em Santana do Cariri, passado e presente vivem juntos. E com a ajuda da professora Ludmila Prado, remontam momentos da história e nos deixam de boca aberta. Nós fomos até a sala dela, que é professora e pesquisadora da URCA, para entender mais sobre os fósseis. Afinal, a Bacia do Araripe possui a maior diversidade do mundo. São diversos tipos de peixes, insetos, plantas e até carvão. Tem de tudo. Muita coisa se perde quando vai levado para fora. É como se a gente não tivesse noção da diversidade do patrimônio paleontológico existente na nossa região. Um exemplo muito clássico e atual é o dinossauro Birajara jubatus. É o único fóssil de dinossauro dessa unidade aqui, que é a formação Crato, de aproximadamente 115 milhões de anos, e que estava fora há mais de 30 anos na Alemanha. E aí retornou para o Brasil e representa uma espécie nova, um dinossauro que não existe em outro lugar do mundo. Então, o museu, primeiro, é um importante centro de divulgação científica, então recebe escolas, universidades, no mundo inteiro. E aqui a gente faz basicamente o trabalho de guarda. É uma garantia de que o exemplar que chega na nossa mesa vai ser preservado para as futuras gerações. Então, quando a gente recebe um fóssil desse, alguns a gente precisa trabalhar mecanicamente para deixar ele bem exposto. Se faz uma identificação desse material, então, por exemplo, aqui a gente tem um peixe da espécie Caladociclus, outro peixe da espécie Racolepis. Então, a gente faz a identificação, recebe um número de tombo do museu, tá? Que é uma garantia de que esse organismo não vai se perder com tanta facilidade, e fica lá no nosso acervo. Então, pesquisadores do mundo inteiro têm acesso, querendo trabalhar com material específico. Os exemplares que às vezes, como o da Shilbia, é muito comum da Shilbia aqui, Então, a gente utiliza para coleções didáticas, por exemplo, para a gente emprestar para a escola. Então, todo fóssil tem uma valia, seja para o uso científico ou seja para o uso didático. O trabalho de pesquisa não para. São diversos animais, espécies, tamanhos, tudo devidamente preservado pela natureza e que nos contam a história da nossa região. A riqueza e quantidade é tanta que a professora não dá conta. Alunos da URCA de diversos cursos fazem parte de projetos de pesquisa e extensão para catalogar cada fóssil e levar para a comunidade o conhecimento adquirido através da Bacia do Araripe. E a gente tem um outro projeto que está aí para sair,
que é falar de paleontologia para as crianças por meio dos dinossauros do Araripe. Então, a historinha de crianças que visitam alguns centros de pesquisa aqui de geossítios de paleontologia, como a Pedra Cariri, que viajam no tempo toda vez que tocam numa libélula fóssil e vai conhecendo todos os geossítios da região atrás de encontrar os dinossauros aqui do Araripe. Então, uma linguagem muito tranquilinha para crianças aí de 6 a 10 anos, né? E a gente vem trabalhando com isso de forma a deixar a paleontologia cada vez mais acessível, né? Porque a pesquisa precisa chegar nos extremos, né? Tem que sair da universidade. E eu venho trabalhando isso porque eu acredito de fato que a ciência tem que ser para todos. Um professor aqui do Cariri recebeu o prêmio Maurice F. Skinner, que é como se fosse um Oscar ou um Nobel da paleontologia. Alamo Saraiva foi o primeiro brasileiro a receber essa distinção e conversou com a gente sobre essa conquista. Me tornei paleontólogo em 10 aulas práticas no campo. Então, foi assim minha vida, minha entrada na paleontologia. Então, de meados dos anos 90 para cá, não consegui mais sair. Já fiz doutorado com isso, já fiz doutorado na oceanografia, porque eu queria demarcar, vamos dizer assim, mostrar quantas mortandades ocorreram no Cretáceo aqui na Bacia do Araripe. Eu vi aquilo claramente, mas ninguém nunca tinha definido. Eu gostei de ter feito isso, porque isso me levou para muitos lugares do mundo sem eu nunca ter esperado. Então eu trabalhei, escavei na China, mostrando esse método, no México, no Atacama, no Chile, no Uruguai. Eu trabalhei na Floresta Petrificada de Lesbos, em Aruca, Portugal, e assim por diante. Então, e muitos estados do Brasil. E dessa maneira, eu entrei na paleontologia e parece que só tem a porta da frente, a porta de entrada. Parece que na paleontologia não tem a porta de saída. A gente viu aqui, inclusive, que o senhor recebeu recentemente, né, um reconhecimento internacional pelo seu trabalho. Eu queria saber como foi para o senhor, como foi, se o senhor gostou, tipo assim, ao que o senhor acha que se deve esse reconhecimento? Mas esse prêmio veio dizer para mim que foi relevante, que eu estava no caminho certo, que eu ainda estou no caminho certo, que eu ainda tenho muita coisa para fazer, que eu tenho que dar continuidade, eu tenho que formar mais pessoas, eu tenho que aumentar o grau de consciência da minha região em torno desse patrimônio científico-cultural que é o fóssil daqui. Então, isso primeiro teve esse aspecto para mim. E depois, eu espero que esse prêmio abra mais portas, faça as pessoas ouvirem mais o que a paleontologia da região tem para dizer. Professor, eu só tenho a agradecer. Foi um prazer enorme poder receber o senhor no Vozes do Cariri. A gente está muito feliz. É realmente uma grande satisfação poder entrevistá-lo, poder trazer tanto e poder compartilhar, na verdade, tanto com conhecimento com quem está nos assistindo. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Sempre à disposição. E a mensagem que eu deixo final é: estudem, perguntem, respondam o que você tem no coração, que foi perguntado por você, e a vida passa a ser muito mais feliz. Abraço. Obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas fica por aqui que na sequência nós vamos conhecer o Erickson Cariri, indígena que através dos processos manuais e visuais conta a história do seu povo. A história dos Cariri Chocó, um grupo indígena daqui da região, está sendo preservada através da arte. Quem conta essa história pra gente é o nosso repórter Carlos Gabriel.
Meu nome é Erickson Cariri, eu sou descendente dos Cariri Chocós de Milagres, sou artista visual e a minha poética é o resgate da memória e da ancestralidade. Eric é um estudante de artes visuais na Universidade Regional do Cariri, a URCA. Ele descobriu a descendência indígena quando começou a estudar na faculdade em 2021. Foi a partir de pesquisas sobre o território que ele vive e de relatos contados pela avó que Eric teve um reencontro com a própria história. Minha avó fala que a nossa origem vem a partir da avó dela, que foi, como ela fala, foi uma cabocla que a avó da avó dela encontrou no mato, que foi exatamente nesse mesmo processo em que estava acontecendo o etnocídio, um massacre. Então, abandonaram uma criança na expectativa dela sobreviver e dar vida para outras gerações. Então, a gente vem dessa geração, dessa criança que ficou abandonada na mata, a gente está aqui hoje contando essa história. Então... Quando Eric fala do etnocídio sofrido pelo seu povo, ele fala também do mito criado em Milagres para amenizar as mortes causadas pelos colonizadores naquele território. O mito conta que os colonizadores chegaram na cidade de Milagres, uma terra que era banhada por rios, mas quando encontraram os Cariri Chocós, trataram eles como bárbaros e selvagens, na tentativa de justificar a matança desse povo. Os Cariris, apesar de já estarem ali, ficaram com uma terra pequena para morar. Um dia, quando estavam lutando pelo direito à terra, fazendeiros se juntaram e fizeram um dos maiores massacres da história dos Cariri Chocós. Para tentar mudar a história que seria contada dali para frente, os colonizadores criaram um mito de que os indígenas os capturaram para matá-los e comê-los. Nos trabalhos de Erickson, ele busca contar a verdadeira história do seu povo. Viver nesse mito eu acho que é o que mais mata a história do nosso povo, né? Porque quando você romantiza, você negligencia praticamente e já é apagado. A história dos Cariri Chocó vira arte, seja na fotografia, nos desenhos, na pintura ou na costura. A arte dessa vez toma sentido de retomada. A maioria dos trabalhos tem relação direta com a família dele, e foi olhando o próprio lar que ele desenvolveu o Sítio Pilares, seu primeiro trabalho fotográfico. Não, o Sítio Pilar ele vem primeiro, na verdade, que é um processo de descoberta de identidade, enquanto eu estou na pandemia, estou morando com os meus avós, então eu estou com um diálogo mais presente com eles, e foi a partir dessas conversas com minha avó que eu descubro essa descendência de quando ela fala sobre os antepassados dela, de como era aquela vida que eles viviam lá na Serra do São Felipe. E aí eu crio o meu primeiro ensaio fotográfico, que são fotos cotidianas que eu tive dos meus avós nesse processo. E a partir dessas imagens eu já crio outro projeto, que é o Milagres Morte e Vida, que é onde eu relato a história dos Cariri Chocós. Como a gente não tem registros dos nossos ancestrais, né, justamente por esses massacres e por não ter um aldeamento, eu recrio novas memórias que vão ser futuras para um futuro ancestral. É acreditando em um futuro ancestral que todo o seu trabalho vira legado. Futuro ancestral, para mim, na minha visão, é me manter vivo até então. Eu estar aqui aprendendo, criando novas vivências, novas memórias, mas também resgatando o que já foi. É eu entender que o passado é importante para que eu possa estar vivo no futuro e que outras gerações também possam estar vivas no futuro. E agora o assunto é música. O projeto Canções para a Chapada, feito pelo coral da Universidade Federal do Cariri, preparou um repertório especial com canções feitas por compositores e compositoras caririenses. Música, território e resistência. É assim que eu te apresento o coral da Universidade Federal do Cariri, um projeto de cultura que reúne estudantes do curso de música da UFCA que são apaixonados por cantar. O coral já existe há 14 anos. Ele foi iniciado mais ou menos quando o curso de música foi iniciado aqui no Cariri em 2010.
A cada ano, o coral da UFCA escolhe um tema específico para poder abordar principalmente a música popular brasileira. Neste ano, o coral celebra e canta as belezas da nossa região, com um repertório que faz homenagem à Chapada do Araripe. Por isso, o tema do nosso espetáculo é Canções para Chapada. No centro do vale encantado, das águas que dançam aqui, cantamos canção abalado, na terra do chão Cariri. As músicas escolhidas para compor as apresentações mostram a força e a riqueza do nosso Cariri. E mais do que isso, elas preservam a memória desse grande vale encantado. Na terra do chão Cariri. E ainda falando de música, a gente vai agora fazer uma paradinha lá na Colina do Horto, em Juazeiro do Norte. É de lá que a repórter Clara Freitas recebe o poeta João Bandeira. Não é isso, Clara? Boa tarde, Beatriz. Boa tarde para você aí de casa que está nos acompanhando. É isso mesmo, viu? Agora nós estamos aqui no Horto e recebendo um convidado muito especial. É o João Bandeira. Ele que é cordelista, repentista, historiador e escritor apaixonado pela cultura regional do sertão nordestino. Seu João, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Comece contando um pouquinho pra gente como é que foi que começou esse negócio de arte na vida do senhor. Nosso cordial boa tarde, primeiramente, aos que estão com vozes do Cariri neste momento. E a gente agradece a presença de todos. Nós começamos numa casa de cantadores. Nossa casa era uma casa de viola, de cantadores. Nosso avô, Manuel Galdino Bandeira, de modesta parte, foi um dos melhores cantadores do seu tempo. Chegou até a cantar para o Padre Cícero, Romão Batista, para José Américo de Almeida, que foi governador da Paraíba, foi um grande escritor. Cantou para Getúlio Vargas, que foi presidente da República, e para outras pessoas importantes. Mas não somente para pessoas importantes, porque todo mundo é importante. Principalmente o pessoal do campo, o pessoal que faz cantoria, o pessoal seja do centro, seja da periferia, seja de qualquer local, tudo para nós é importante. E nós começamos nessa casa de cantadores. Quando eu era menino já fazia estrofes, pastorando arroz, já fazia repentinhos lá pelas baixas de arroz, depois aboiando atrás de gado, já fazia meus versos. E assim começamos misturado até com os animais do campo. E o seu João, o senhor é lá da Paraíba e veio tentar a vida artística aqui no Cariri, né? Foi, eu comecei na Paraíba o seguinte, a minha primeira cantoria oficial, como eu digo, foi no dia 3 de março de 1961, na casa de um cidadão chamado Pedro Vital, no sítio Peba, município de São José de Piranhas, minha cidade. E de lá para cá nunca mais parei de cantar. Ainda hoje estou cantando, graças a Deus. Foi uma cantoria bem sucedida, feita por mim e por meu irmão Pedro Bandeira, de saudosa memória. Seu João, e a gente consegue perceber na fala do senhor que o senhor é apaixonado pelo que faz, né? O senhor gosta muito de escrever, gosta muito de cantar. Sobre o que é que o senhor gosta mais de fazer essas produções? O que é que move o senhor? Qual é o tema principal assim, que o senhor gosta de escrever, de cantar? Clara, eu gosto muito do tema social. Eu defendo as coisas sociais e gosto muito do tema ecológico. Os versos dizendo amém, e sei que ninguém não protesta. Trabalhando de improviso nesta viola modesta.
pra defender o que tem dentro da nossa floresta. O bardo se manifesta através da poesia na Chapada do Araripe, quando vem rompendo o dia. Pra todo canto se olha e se avista poesia. Seu Bandeira, que lindo! Muito obrigada por esse momento, por essa partilha. A gente fica aqui emocionado, de coração cheio, assim, de verdade. A gente agradece muito a participação do senhor aqui no nosso programa, viu? Muito obrigado a você, obrigado a todos que estão ouvindo, assistindo-nos neste momento. Estamos aqui para prestar o nosso serviço à cultura. Nós somos da cultura, gostamos da cultura, do povo que representa a cultura, porque o próprio povo é uma cultura. Então, nós amamos de coração e temos a obrigação de continuar nossa missão até onde for preciso. Fica aí o recado, né, pessoal? É nesse clima que eu devolvo aí para você, viu, Bia? Obrigada, Clara. E é nesse clima que o nosso programa vai chegando ao fim. Mas não fica triste não, que já voltamos com a terceira edição do nosso programa. Ano que vem, retornaremos às telas da TV Verde Vale. Enquanto isso, vai acompanhando as novidades pelo nosso Instagram, @Vozes do Cariri. Foi um prazer passar as tardes de sábado com você, te levando para pertinho da cultura da nossa região. E como disse uma vez Raquel Cariri, enquanto houver floresta, haverá cultura. Até mais!